Bom dia. Essa propaganda é muito grande. Na verdade, eu estou aqui porque tem duas pessoas muito importantes que quiseram que eu estivesse aqui junto com vocês. O Chris, o Linux Man, e o Ximenes. Então, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Como eles, eu comecei igual vocês. Então, eu queria contar um pouco para vocês, mas sem fazer propaganda. O que eu fiz para estar aqui, onde eu cheguei, por onde eu passei. Eu fui coder, comecei como vocês. Então, eu quero dividir um pouco com vocês essa história e depois vou contar para vocês como é que a gente está fazendo a transformação digital e como é que a gente está aplicando as tecnologias. Não uma tecnologia. Não é só container, não é só monitoração. Como é que a gente está fazendo tudo isso para o bem de uma comunidade de 1,7 milhões de pessoas. Então, eu vou chegar nesse ponto para vocês verem como a tecnologia pode impactar e transformar vidas. Vamos ver se a tecnologia vai me ajudar. Bom, antes eu quero contar um pouco para vocês quem sou eu, de onde eu vim. Eu estou ficando um pouco mais velho. Eu nasci em 1972, então tenho 47 anos. E quando eu nasci, estava tendo a Olimpíada de Munique. Meu avô me deu uma Barça e eu ganhei um Autorama. Claro que eu fui usar isso depois de bastante tempo, né? Mas isso fez parte da minha história. A conexão entre tudo isso vai chegar num ponto, vocês vão ver. Mas é muito importante a gente ter honra de onde a gente veio. Eu vim de uma família simples. Meu avô era engenheiro agrônomo e meu pai veio do interior, minha mãe veio do interior e eu tive a oportunidade de estudar. E o que eu fiz foi usar essa oportunidade para transformar a minha vida e hoje o que eu tento fazer é ajudar a transformar a vida de outros a partir disso. O conceito de comunidade vem desde esse momento, desde essa época, né? Depois eu conto para vocês onde eu estive mais perto das comunidades e estou perto das comunidades. Mas quando eu nasci, esses eram os caras que estavam fazendo o shaping do mundo, transformando o mundo. Na década de 70, esses três caras criaram talvez boa parte da indústria que a gente está vendo hoje. Se a gente for ver, antes deles chegarem, o mundo era baseado em mainframe, né? Parece pouco importante, mas hoje, se vocês forem trabalhar no mundo corporativo, tudo que a gente faz, a gente de alguma forma, no mercado bancário, no mercado de seguros, no mercado de saúde, a gente tem que integrar com o mainframe. Esses caras foram os primeiros caras a dizer assim, cara, mas tem outra forma de fazer. Tem padrões, outras formas de trabalhar. E a partir deles, depois, na década de 90, veio o Linus Torvalds e muda toda a regra, fazendo o open source e transformando o contexto. Mas eu nasci nessa década, essa foi a década que eu nasci. E para dizer para vocês, quando eu comecei com 13 anos, eu comecei a programar. Eu programava numa linguagem chamada Basic. E para o Basic eu fui para a escola, porque eu não sabia programar. E para falar a verdade, eu quase desisti das duas primeiras aulas. Porque o cara estava dando aula para adultos, e o cara falando de linguagem binária, contando umas histórias que eu fiquei depois da aula, as duas vezes, falando, cara, não estou entendendo porra nenhuma. Não faz sentido isso que você está falando para mim. E ele era um cara, ele era deficiente, ele tinha um problema na perna, ele tinha tido poliomielite. E ele ficou comigo depois da aula para me explicar como era. Bom, aí ele codou na minha frente. Falei, pô, por que você está explicando o resto? Por que você não mostra só isso? E a partir daquele dia eu aprendi a trabalhar com programação. Foi o primeiro curso na minha vida e foi a primeira vez que eu entrei numa comunidade. Com 13 anos eu comecei a dar monitoria na escola. Eu tinha achado tão legal aquilo que aquele professor fez para mim, que eu quis devolver já com esse momento. Então, para mim, mudou a minha vida, começar a programação. Tanto que logo depois eu decidi fazer engenharia. Com 14, 15 anos eu falei, bom, é o que eu quero mexer com isso, vou trabalhar com tecnologia. E fui fazer engenharia. Fiz engenharia elétrica e eletrônica. Computação só tinha na Unicamp, eu não passei na Unicamp. Então, tive que fazer engenharia elétrica. E foi interessante porque eu tive a oportunidade de aprender a conhecer. Quando me formei em 94, eu fui trabalhar no mercado financeiro. Eu tinha me preparado para trabalhar com automação, robótica, indústria. Percebi que não tinha muito espaço no Brasil, fui fazer a automação bancária que tinha bastante espaço. Na época eu tinha a oportunidade de trabalhar em 2 empresas, fui para uma de software. E aí eu vou contar um pouco para vocês. Quando eu acabei a faculdade, eu falei, bom, não preciso estudar mais. Aí eu descubro que, na verdade, precisa começar a estudar. E quando eu entrei no mercado, eu mexia com software desde os 13 anos e eu falei, bom, eu quero entender agora como é que eu faço a engenharia e o software trabalharem juntos. E eu fui conhecer um método chamado Object Oriented Software Engineering. É o primeiro livro lá da esquerda. É um livro de um grupo sueco, de um cara chamado Jacobson, que é um dos pais do método unificado, que tem muito a ver com o que a gente vai passar um pouco por essa história. Mas aprendi a programar orientação a objeto, trabalhar com design patterns, trabalhar com ML,
e eu trabalhava profissionalmente com a linguagem C e C++. E o mundo estava começando em Java naquela época, 95, 96. O Java entrou no mercado em 94. Então, eu buscando como colocar o Java no contexto corporativo e fazer parte dessa transformação. O que eu comecei a fazer quando acabei de entrar no mercado? Eu tive a sorte, a oportunidade, e eu acho que é isso que é importante no contexto de comunidade. A gente tem que fazer e compartilhar. Deixar todo mundo estar sabendo. Então, em 96, a gente fez o primeiro Internet Banking do Brasil. O Bradesco foi o primeiro banco a fazer um projeto de Internet Banking no Brasil, o 5º no mundo. Até então se fazia o conceito do Home Broker, uma aplicação cliente e servidor que você tinha que fazer o download e usar. Foi a primeira vez que se fez por browser, com HTTP, SSL, criptografia sobre criptografia para poder trabalhar. E meu chefe falou assim para mim, na época as feiras eram Condex, Sucesso, e ele ia palestrar e ele falou assim, bom, para a secretária, cancela minha palestra porque eu não vou poder ir. Eu falei, não, cancela não, então eu posso ir fazer? Ele falou, pô, mas você nunca fez palestra? Eu falei, bom, entre não fazer e ter uma ruim, é melhor ter uma ruim. E pedi, fui apresentar o caso do Bradesco em 96, e depois nunca mais parei de dividir e compartilhar o que eu fiz. Isso foi importante, e é importante. Em 96 eu entrei numa comunidade chamada, vocês devem conhecer se alguém aqui ainda programa Java. Alguém programa Java aqui? Tudo bem que o pessoal prefere Python. Mas em 96 eu entrei no Sou Java, no grupo de usuários Java, que é uma das maiores comunidades do mundo de Java. Com uma pessoa chamada, assim como a gente tem o Linux Man, a gente tem o Java Man. É o Bruno Souza. Né? E a gente começou uma comunidade que está até hoje junto, trabalhando e se apoiando. Mas em 97 eu fiz o primeiro e-commerce do Brasil, o Shop Fácil. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a primeira integração de um aplicativo chamado Microsoft Money, integrado com o banco online, fazendo HTTP, SSL e um protocolo chamado OFX, que é o precursor do XML. Ele é um protocolo XML para mercado financeiro. Isso tudo antes de 2000. Né? Tive a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos, na Argentina, no Chile, no Peru, na Colômbia. Eu morei 1 ano nos Estados Unidos. Aquele símbolo lá, Y2K, é o bug do milênio. Foi a maior lorota que contaram no mundo, que os sistemas Linux iam parar, os Unix iam parar por causa da mudança de milênio. Não aconteceu nada disso, mas se vendeu muito projeto e muitas soluções por causa disso. Por onde eu passei? Que empresas eu trabalhei? Então, comecei em automação industrial, telecomunicações, Scopus é a empresa por onde eu fiz o primeiro projeto, os primeiros Internet Banks. Depois fui montar uma área de tecnologia dentro da área da CPM. A CPM programava para mainframe. COBOL, alocação de mão de obra, eu fui montar uma área de projetos de internet. Projetos de desenvolvimento para a internet. Depois fui CTO da Eversystems. A Eversystems era uma empresa nacional que fazia projetos para fora do Brasil, para o Brasil. Com eles que eu trabalhei na Argentina, Chile, Peru, México e nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de morar 1 ano fazendo projetos nos Estados Unidos, para o Brasil e para a América Latina. Como eu falava de Java em 1996, praticamente ninguém falava de Java ainda, e eu usava corporativamente, depois que eu saí da Eversystems, eu fui para a BA. A BA foi a criadora do WebLogic, um dos primeiros application servers do mercado. O conceito de containers nasceu de 2 movimentos. Um do mainframe, bastante antigo, mas uma empresa chamada Sun Microsystems começou a fazer os conceitos de containers nos sistemas operacionais solares. Depois levou isso para o Linux, e o WebLogic foi o primeiro servidor de aplicações a ter o conceito de container. Como é que você cria aplicação independente do ambiente? E assim que a gente começou a trabalhar com containerização, hoje a gente fala de Dockers, a gente fala de Kubernetes, mas existiam outras técnicas antes disso. A BA foi comprada pela Oracle, trabalhei 5 anos na BA, 10 anos na Oracle, cuidando da prática de consultoria, convencendo o mercado a fazer uso das tecnologias para fazer a transformação digital e para causar o bem para a comunidade. E há pouco mais de 1 ano eu estou na Natura, conduzindo a liderança da equipe de tecnologia nos projetos de transformação digital e de operações de negócio. Cara, uma coisa que eu gostaria de compartilhar, para mim fez muita diferença, não quer dizer que seja um único caminho, mas eu estudo, e eu continuo estudando até hoje. Então, quando eu me formei, eu não parei de estudar. Eu continuo estudando todos os dias. Hoje, vindo para cá, às 6 da manhã, antes de sair de casa, lá de São Paulo, leio alguma coisa, todo dia à noite eu leio alguma coisa, final de semana, aplico. Então, eu fui estudar na USP, fiz uma especialização na USP, em 96, depois eu fiz uma MBA, depois fiz um curso de empreendedorismo. Imaginava um dia talvez ser dono da minha própria empresa.
Ainda não acabou minha vida, então ainda posso ser dono da minha própria empresa. Fiz uma especialização na GV, de empreendedorismo e criação de novos negócios. Depois fui estudar, passei pela Argentina, Costa Rica, fui estudar como é que a gente faz uma coisa interessante. Nós, como desenvolvedores, não necessariamente a gente se preocupa para quem a gente está fazendo. A gente faz porque a gente tem tesão de codar. Mas é legal uma técnica, a gente fala muito do Customer Experience nos dias de hoje. Como é que eu faço alguma coisa para alguém? E se tem alguém que se preocupou com isso na década de 50, 60, foi o Walt Disney. E a partir do que ele fez da Disney, se criou uma universidade que ensina esse conceito de como você aplicar e ensinar a fazer coisas para o outro, né? Tem livros, não precisa ir para as faculdades. É bem legal essa escola. E uma escola de futurismo, não sei se vocês conhecem, chama-se Singularity University. Eu fui para lá e ainda consegui levar 30 executivos da Oracle, da América Latina, para ir estudar lá e fazer parte dessa transformação. Porque a gente não faz transformação do mundo sozinho. A gente precisa de uma galera, e comunidades fazem parte dessa transformação. Quando eu fiz a minha MBA, eu conheci uma teoria das redes. Comunidades são redes. E uma plataforma chamada LinkedIn nasceu naquela época, 2003 para 2004. E o LinkedIn foi a primeira vez que se criou a realização da história dos 6 passos. Você está distante de qualquer pessoa que você quiser no mundo com 6 passos. Hoje são menos, porque é mais fácil. Mas o LinkedIn foi a primeira plataforma. E por que eu coloquei o LinkedIn como a minha plataforma? Eu falo muito no LinkedIn, eu compartilho muita informação. Então, esse mundo que a gente vive fica mais forte. Vocês, individualmente, são muito fortes. Mas a hora que vocês se unem em comunidade, ficam muito mais fortes. Eu aprendi e sou o que sou porque alguém do meu lado me ajudou. Quando eu entrei na Scopus, eu não sabia nada. Eu tinha estudado na faculdade. E uma galera me ajudou. Quando eu comecei a codar Java, não tinha escola de Java no Brasil. Então, comecei a estudar, procurar e fui encontrar amigos que trabalhavam. Isso foi amplificando e cada um vai ajudando o outro. Então, quando o Cris me convidou para cá, foi uma honra estar aqui com vocês, porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Quando a gente faz e depois devolve o que a gente recebeu, a gente faz isso ficar cada vez maior. Tecnologia vai para frente, para trás, então vamos brincar um pouco no tempo, tudo bem? A gente vai falar de futuro, vamos ver onde a gente vai parar. Não sei onde a máquina do tempo vai levar a gente. Mas olha como é interessante as mudanças do mundo. E é por isso que eu acho que é importante. A gente pode mudar o mundo, ao invés de ser consumidor de tecnologia, ser produtor de tecnologias. Todos vocês que estão aqui podem produzir. A gente ouve caras super interessantes aqui contando que eles agora são donos de empresa. E vocês podem chegar a isso. Olha que interessante. Em 1904, a galera dizia que o único jeito de transporte continuaria sendo o cavalo e a charrete. Poucos carros na rua. Poucos anos depois, um monte de carro na rua. Então, poucos anos mesmo, não estamos falando de muito tempo. E a gente está no meio dessas transformações hoje. A gente ouve tanto falar de transformação digital, de indústria 4.0, sociedade 5.0, tem um monte de contexto. Nós estamos no meio de uma mudança. Olha o que aconteceu com os estábulos que precisavam guardar os cavalos. Alguém conhece essa empresa? Boeing. É assim que começou a Boeing. A Santos Dumont tinha pouco antes tinha descoberto o avião, ou alguns vão dizer que foram os irmãos Wright, é uma disputa. Mas assim começou a Boeing. E hoje a gente está discutindo drones aéreos ou táxis aéreos e a Embraer, que é uma empresa brasileira, fazendo o protótipo do que vai ser o Uber Táxi por drones autônomos. Então o mundo está no meio de uma transformação e isso é uma mega oportunidade para a gente. E olha que interessante. Teve um cara chamado Elon Musk, também da década de 70, que também foi moleque, foi programador, fez jogos. Ele começou a PayPal. E depois que ele fez a PayPal e vendeu a PayPal, ele resolveu fazer coisas diferentes. E ele foi romper uma indústria, o que a gente chama de disrupção, que é a indústria do carro, né? O carro tem 5.000 peças móveis, um carro tradicional. Esse carro, entre aspas, tem 14 peças móveis. E tudo mudou porque ele foi com a cabeça de software, e com a cabeça de dev, e com a cabeça de ops, e com a cabeça de open source, e criou uma empresa chamada Tesla, uma das empresas que ele criou. Por incrível que pareça, ele segue a mesma filosofia que a gente segue. Esse carro é open source. Tem 3 empresas na China que fazem exatamente o mesmo que ele transformou a plataforma do carro em plataforma aberta. Então, repara que a cabeça das mudanças vem de gente que faz coisas diferentes. Não foi um cara da indústria automobilística. E ontem, essa semana, a Tesla passou a ser a empresa de carros que mais vale no mundo. Mais que a GM, mais que a Ford, mais que todos. Não foi uma BMW alemã que criou
várias coisas que criou a transformação na indústria. Foi um cara de software, um cara que transformou isso. Não é um carro, isso é um robô, se a gente parar para pensar. E tem muita tecnologia embarcada dentro desse negócio. Para deixar um pouco mais legal essa apresentação, deixa eu mostrar para vocês um vídeo. Para vocês terem uma ideia do potencial desse carro, ou dessa plataforma, se a gente quiser dizer assim, desse container, ele começou a fazer carros que são super esportivos. E agora que ele está fazendo carros mais, entre várias aspas, populares nos Estados Unidos. Só que a McLaren, Ferrari, Lamborghini começou a provocá-lo e fazer propagandas dizendo que agora eles não eram os carros mais rápidos que existiam. Eles foram por muito tempo. Ele fez um upgrade à noite desse carro. Ele botou lá no painel do carro o botão insano. Então você tem ele já é um carro que acelera mais rápido que todos os outros carros, por uma característica dos motores elétricos e das baterias elétricas. Ele resolveu ficar puto, fez um upgrade à noite. Quem quisesse podia habilitar o botão insano. Então vamos ver o que acontece quando o botão insano é clicado. Now I'm just gonna launch it. So I put it in sport insane mode. And then you just hit it. Whoa! And that's 60. So you don't expect it, right? Isn't that neat? That's awesome. I'm really mad that the option is insane. Like it's not like just. Boy, that's perfect. Isn't that good? That's a random like. What's the Because feature? the car is insane, right? Everyone thinks the car is insane, so why not have, like an insane mode, right? That makes sense. So you just come to like a complete stop, All right. and then before you know it, you just jam on. Oh, Brooks! What the fuck? That's 70 miles an hour. Brooks! Oh, yo! First of all, you can't do that to people. Like you got to give people fair warning. Why? Like you can't just say, Yeah, you can. Brooks, What? I think I shit in your seat. Exactly. So you're going to go I'm going insane? Yeah, go ahead and press the insane I'm button. not going to throw up. I hope not. Okay, that's enough. Okay, I got it. Holy You okay? that's not funny. You okay? Does it feel like a roller coaster? Oh man, it did. Yeah. Isn't that weird? But there's no build up. No. It just It just goes holy. When do you do that? all the time. No, you don't. No, you don't drive like that. No, not all the time. Oh my God. I thought it was gonna. What's the word? Gradual. Take off? Are you okay? I think so. Okay, so start. A tia dele. So I'll come to a complete stop. So totally quiet. And then that's the insane button right there. And then Oh my God! Oh my God, Brooks! Oh my God! that's 70 miles an hour. No way! Alguém tem No filho aqui? way! Quem tem filho aqui? Isn't that Oh my crazy? God! Basically, Vamos fazer eles right there, pararem that's de usar o sport celular no carro, quer ver? insane mode, Fica... right? How do you got an insane on the Isn't that great? Who puts an insane mode on the car? So basically, you press that button. So you ain't got to worry about you staging is simple no, because you this just ain't stage, gonna roll. you go. God damn it! That accelerates. 65 miles an hour. Right there. This is faster than the McLaren on the start, ain't it? Oh, yeah. I mean, takes you by surprise, right? Boy, that Ready? Boy, that. Ready? Sure. Okay. I'm just gonna go when it turns green. Okay. Another Tesla. See it? That is awesome. So that was 65 miles. I an can do hour. that every day. I need this every day, Brooks. Every single day. Enquanto a McLaren, Ferrari e Lamborghini gastando uma baba de dinheiro para fazer propaganda, falando que os carros deles eram melhores, viralizou esse vídeo. Esse vídeo virou o mundo, tem mais de milhões de visualizações. Efeito da comunidade trabalhando junto com um cara de software, com um cara de hardware, fazendo a diferença. Gostaram do vídeo? Não vão fazer isso com os filhos, que é sacanagem, né? Mas olha que interessante, o que está por trás disso é que uma indústria automobilística está passando por transformação. Então a gente vê, a gente fala muito de fintech, retail tech, health tech, mas todas as indústrias estão passando por transformação. Essas são as startups que estão competindo com as empresas de carro. E a diferença é quem sabe formar comunidade.
Elon Musk está fazendo uma comunidade ao redor de carros, ao redor de inteligência artificial, ao redor de um monte de coisas, né? Beleza. Pô, desculpa aí, eu pensei que ia falar do futuro, mas a máquina do tempo levou a gente para um lugar diferente. Vamos ver para onde a gente vai agora. Vamos falar um pouco de software, vamos falar um pouco de engenharia de software. A maioria do que a gente faz hoje veio do Lean Manufacturing, né? A gente passou por uma história depois que foi o Waterfall, depois os métodos ágeis, e todo mundo acha que o ágil é o final da jornada, e não é o final da jornada, ele é uma etapa da jornada. Hoje a gente está indo, ou pelo menos desde 2010, para o Lean Startup, que é uma releitura desses todo o passado para reprojetar uma nova forma para o futuro. E olha que interessante. Por que é importante esse contexto? É porque o mundo está bem diferente do que era antes. Esse termo VUCA foi cunhado em 1987, mas muito falado a partir de 2002, que é um mundo vulnerável, volátil, é um mundo incerto, um mundo ambíguo e um mundo complexo. Então, cada vez mais, as técnicas de resolução de problemas vai mudando. E esse jeito da gente fazer as coisas em comunidade faz com que a gente seja capaz de crescer e fazer coisas diferentes, com muito mais impacto. Se a gente olhar o Linux, começou com um carinha, chamado Linus Torvalds. E olha o que a gente faz hoje. Então, imagine o poder da transformação se a gente se une e começa a trabalhar em equipe. Então, eu vi que tem algumas mulheres aqui. Levantem as mulheres, por favor. Então, ó, vocês têm que se juntar e trazer mais mulheres para esse grupo. O ano que vem aqui tem que ser 50-50. E vocês podem criar o DevOps Days das mulheres, para trazê-las para aqui, para esse jogo. Porque o mundo precisa de outros olhares. Esse mundo de tecnologia foi muito homem trabalhando. Eu tenho uma equipe que tem mulheres, mas é muito mais difícil de contratar. E vocês precisam se unir para isso ser diferente. E vocês precisam falar para que esse mundo comece a mudar. Porque o mundo é volátil, é incerto, é ambíguo e complexo. De onde veio o DevOps? 1957, Dev, 1967, Ops. Mas o nome DevOps nasceu em 2009, num evento, no Velocity 2009, por isso que o Chris comentou, vai fazer 10 anos esse ano, e isso é um marco importante nessa transformação, e depois nunca mais parou, depois que se chamou DevOps ou os DevOps Days. No contexto do ágil, eu comecei a trabalhar nesse momento. Então, em 1990, a orientação a objetos. Em 96, Extreme Programming. Eu tive a oportunidade de, em 2000, ter duas equipes, uma equipe de Unified Process, ou método unificado, que depois a Rational comprou. Foi o Jacobson, daquele primeiro livro. E eu tinha uma outra equipe de desenvolvimento de produtos em Extreme Programming, pessoal desenvolvendo baseado no peer programming, no peer testing. O Ágil foi nascer em 2001, o Manifesto Ágil. Se tentou fazer um evento como esse para 3.000 pessoas em Utah, só apareceram 17. Mas esses 17 caras resolveram mudar o mundo, escreveram um manifesto. E olha onde a gente está hoje, né? Em 2009 foi feita uma releitura do Ágil e do XP nesse momento. Você vê como 2009 foi um marco importante. É legal, às vezes, a gente falar, pô, a gente não está falando de futuro, mas é legal ver de onde veio, porque de onde veio mostra para onde a gente pode ir, como 10 anos pode fazer toda a diferença. Então eu queria estar sendo convidado para sentar aqui no DevOps Days daqui 10 anos para ver como Campinas fez a diferença nesse contexto desse mundo. Então o Ágil, ele também vem desse contexto, nasceu em 70 o Waterfall, 90 começa o método Scrum, e o Scrum gerou um boom ao redor da transformação. E voltando, então qual que é a diferença de fazer software nesses contextos? O Waterfall a gente gasta um tempo especificando, fica lá levantando e faz um deployment, 1 ou 2 anos às vezes depois, ou meses depois. E aí quando a gente vai entregar alguma coisa já não era exatamente o que queria. Aí começou o modelo de finger point. A área de tecnologia dizendo, porra, a área de negócio que não sabe fazer, a área de negócio falando que a área de tecnologia não sabe fazer. Aí tentaram mudar para o ágil. O ágil já permitiu que uma demanda fosse quebrada em pequenas etapas para a gente chegar numa entrega. Não é suficiente ainda. A gente vai para o contexto do Lean Startup, que tenta fazer isso no modo Continuous Integration, Continuous Development, um ciclo mais ágil e mais rápido, a ponto de ter uma empresa como o Facebook que faz 10.000 deployments por dia. A Amazon que faz 1.000 deployments por dia. Então, reparem que nós, como devs ou ops, precisamos de cooperação, porque não dá para fazer isso de outra forma. O Lean Startup, que é a última forma de desenvolver, é interessante porque ele mistura o contexto de empreendedorismo nessa história também. Vocês devem ter ouvido falar de Lean Startup, às vezes formando startups, nos hackathons ou nos Startup Weekends.
mas ele serve para codar também. Ele tem todo o contexto de como você tem uma ideia, prototipa, experimenta, e tem gente levando isso ao extremo, que é o Google, com design sprint. Faz tudo isso em uma semana. Foi legal? Continua e amplifica. Não foi legal? Joga fora e faz de novo. Mas ficou tão complexo esse mundo. Alguém usa metrô aqui? Às vezes a gente, para usar metrô, tem que olhar o mapa, né? Para usar o ágil também estava ficando difícil. Repara quantos tipos de coisa aconteceram. A gente ficou poliglota. Não em programação, em complicação. Tinha tanta opção para fazer as coisas, tem tanta opção para fazer as coisas. DevOps é uma das curvas, a XP é outra das curvas. Ficou complexo, né? E aí começou uma releitura no início de 2000, como fazer isso ser mais acessível para as pessoas, para as empresas e essa transformação. E houve uma mudança. Ao invés de fazer software para nós mesmos, é começar a olhar para quem a gente está fazendo software. É trocar o olhar, é pôr o olhar no usuário que vai ter. E esse usuário ele tem sentimentos, ele precisa fazer coisas, ele gosta de coisas, não gosta de coisas. E essa mudança fez com que a gente começasse a produzir software diferente. Eu sou engenheiro de formação, não sou um bom designer, nem um pouco. Mas na hora que a gente monta equipes multidisciplinares, a gente começa a fazer coisas super interessantes. Então, essa mudança de olhar fez a gente simplificar aquele mapa e começar a procurar como trabalhar as tecnologias em conjunto. Por isso que é muito bom a gente ser um ótimo coder, um ótimo cara de infraestrutura e operações, networking, mas a gente sozinho não muda o mundo. A gente precisa se conectar e fazer uma equipe. Então, eles começaram a simplificar aquela releitura e trabalhar. Como é que eu faço análise de problemas? Como é que eu estruturo prototipação e como é que eu aplico Ágil e DevOps para fazer essa transformação? DevOps também simplificou o processo. Vamos trabalhar junto. Dev, junto com o cara de operações, junto com o cara de qualidade. Porque antes era cada um no seu silo, cada um no seu grupo, e um praticamente matando o outro. Isso é culpa do Dev, isso é culpa do cara de infra. Então, quando a gente parou de falar assim, ele ou eu, a hora que a gente começou a falar ele e eu, virou nós. Quando a gente somou o poder do Dev e o poder dos Ops, a gente começou a fazer coisas super interessantes em tecnologia. Então, a gente depois evoluiu para o DevSecOps. Como é que eu ponho segurança no contexto de desenvolvimento? Porque também não adianta eu desenvolver rápido pra caramba, implantar rápido pra caramba e ter hacker legal pra caramba entrando na minha casa, né? Também tem o Ethical Hacking Test, que nos ajuda a tentar encontrar problemas e fechar as portas, e isso é super importante no contexto. Mas a gente aprendeu a trabalhar em comunidade dentro das empresas. Então, a gente entra para o contexto do ágil em escala. O primeiro que ganhou grande notoriedade foi o caso do Spotify. E ele também teve no InfoQ e no DevQ. Só que é interessante, esse slide todo mundo usa nas empresas, só que eles esquecem que essa é a versão de 2012. Teve a 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mudou tudo, toda hora, né? Mas o que ele trouxe de diferente? Como é que a gente se organiza em grandes comunidades dentro das empresas também? Então, se vocês verem lá os squads, as técnicas de resolver problemas, antigamente era força dissuasiva. Você juntava um grupo grande, quem é grande ganha. E se percebeu que guerrilha é a forma de jogar nesse formato. Então, você tem um PO, que é o dono do produto. A gente não trabalha mais por projetos, a gente trabalha por produtos. Vocês viram um exemplo de uma empresa que comentou aqui que foi comprada, que era do Facebook, saiu, fez um spin-off, foi vendida. Eles começam a trabalhar em formatos parecidos com esse. Onde a gente tem alguém de negócios, a gente tem uma pessoa de tecnologia, uma pessoa de design trabalhando junto com os devs e os ops. Só que eles não param de trabalhar. Assim como o Linus Torvalds continua fazendo parte da comunidade de Linux, isso se faz dentro das empresas também para a gente criar produto, né? Então a gente aprendeu a usar desenvolvimento junto com Continuous Integration, Continuous Delivery e Continuous Testing para fazer software corporativo no mesmo estilo que se faz nas comunidades. Tudo bem até aqui? Ao ponto, e tem gente que gosta e tem gente que detesta, então não estou defendendo nenhuma das práticas, tá? Mas esse é o SAFe, é usar o Scale Agile Framework, que é uma forma de você começar a usar isso no mundo corporativo, convencendo a mudar a cultura. DevOps está dentro dessa cultura, mas tem outras coisas dentro dessa cultura, que a gente fala de produtos, a gente fala de histórias, a gente fala de jogar poker ou Fibonacci para definir complexidade. Somos nós, devs e ops, que definimos se dá para fazer ou não dá para fazer, não é mais alguém dizendo que dá para fazer. E ele tem vários modelos, lá. Esse que a gente está mostrando é o de portfólio, mas ele tem uma versão mais simples e uma versão mais complexa. Eu peguei uma intermediária. Essa aqui é uma forma de desenvolver software hoje corporativo, quando a gente quer fazer coisas em escalas. Facebook,
Google, Oracle, várias empresas trabalham nesse contexto. Opa, de novo. Fui para trás, vamos ver se a gente vai para frente agora. Deixa eu te contar para vocês um pouco do porquê é importante isso que a gente está falando. Se a gente quer fazer mudança no mundo, aqui tem uma provocação. Qual a diferença entre inovação e disrupção? Né? Inovação é fazer o que a gente faz hoje um pouquinho melhor. Disrupção é fazer algo que a gente está fazendo hoje, que a gente olha para trás e fala, putz, por que eu fazia daquele jeito? E software, como a gente fazia lá atrás, era foda, de horrível, e hoje está ficando cada vez melhor. Então, olha o que aconteceu com essas mudanças e quando a gente se organizou de formas diferentes. Depois que a gente teve a introdução da internet, muita coisa mudou. O poder da rede, o poder das comunidades, o poder da forma de trabalhar. Primeiro, uma indústria que mudou foi a indústria da gravação. Era um monopólio, ou um oligopólio de poucas empresas no mundo. Alguém aqui usou Napster? Acabou com uma indústria, certo? Acabou com várias indústrias. Só que depois veio o streaming. Aqui alguém paga Spotify? Então, nasceu algo que matou o antigo para criar um novo. E a gente paga por isso. A gente começou primeiro fazendo pirataria, depois a gente pagou. Não tem problema por isso. E olha que interessante, não foi só com áudio, depois veio o vídeo. Alguém aqui usava a BitTorrent para ver filme que não podia? Alguém hoje paga Netflix? Então tá bom. Então não olha, a gente às vezes olha como a inovação como vai matar e vai acabar com o meu negócio. Não, ele vai criar um outro. Espero que sejamos nós que estemos matando algum para criar outro, para não sermos mortos por eles. Mas ó, aconteceu isso por causa da internet na música, aconteceu isso em materiais impressos. Precisamos dizer sobre e-mail, né? E-mail já é coisa de velho. Mas depois vieram os messengers. Isso aconteceu em imagens e fotos. E a galera falava assim, mas ó, tem uma coisa que não vai mudar no mundo, não tem jeito, que é o dinheiro. Dinheiro não muda, faz 10 mil anos. Aí vem um carinha que não existe. Está todo mundo procurando faz 10 anos, 11 anos e ele não existe. Foi o Satoshi Nakamoto. E escreveu um paper em comunidade. Ele criou o paper do Bitcoin, ou da moeda, da criptomoeda. E como um paper, ele era só um papel em 2008, 2009 foi a primeira vez que ele apareceu, e faz 10 anos que todo mundo tenta quebrar e não consegue. E veio de uma comunidade. O Satoshi não é uma pessoa. Não acharam ele faz 11 anos, e olha que tem muita gente grande procurando ele. Mas o que é interessante é que depois dessa ruptura mental do Bitcoin, surgiram mais 10 mil outros tipos de moedas. Hoje, de verdade, tem 3 mil criptomoedas hoje no mundo. Mas tem uma bem interessante que se chama Ethereum, que trouxe uma provocação de como a gente começar a organizar contratos eletrônicos, estruturas orgânicas chamadas DAO, que são organizações de comunidades em formato de software. Isso parece etéreo, mas não é. Não é Ethereum, etéreo. O primeiro livro traduzido no mundo usando essa abordagem do DAO foi um livro chamado Blockchain Revolution, do Don Tapscott, e foi feito no Brasil. Se criou uma comunidade, se criou um smart contract dos tradutores e dos revisores para criar esse livro. Ele achou tão legal isso, porque não aconteceu no mundo inteiro, só aconteceu no Brasil. A galera criou, ele tem um instituto de pesquisa de blockchain no Canadá, e o único lugar no mundo que tem um Blockchain Research Institute é o Brasil, porque usou para criar a comunidade de tradução do livro que ele criou. Então, repare o poder das transformações. E a galera disse, não dá para fazer isso. Alguém ouviu falar sobre o Libra, do Facebook? Ele não segue exatamente a filosofia do Open. Ele se usa do Open para fazer, mas é uma forma de quebrar a regra sobre o dinheiro, e isso pode trazer muito poder nas pontas para a gente fazer as comunidades serem interessantes. Mas, galera, o que importa de verdade é como é que a gente pega as tecnologias existentes e resolve problemas da sociedade. Há tempos atrás, a gente estava tentando fazer como é que a gente fazia a produção de energia distribuída. Hoje já tem. No Brasil, a gente pode pegar financiamento do BNDES para produzir por painéis solares e revender na rede. Carros conectados é o que a gente está falando, está vivendo agora. Casas conectadas, Alexa e Google Home falando português a partir desse ano. Mas se vocês conseguirem serem capazes de olhar o que está demandado pela sociedade e usar o software, usar a inteligência de vocês e o poder das redes, é que a gente vai conseguir criar coisas super interessantes. As startups estão pegando justamente o que está em laranja, juntando com o que está em verde, o que está em azul e criando soluções. E as empresas grandes também estão fazendo isso. Existe um framework de pensamento de transformação digital.
Pegar o que você já faz hoje e fazer melhor, usando tecnologia, usando métodos digitais, simplificando os processos, ou o que as startups têm feito mais rápido, criando novos negócios. Por que é importante juntar uma coisa com a outra? É legal pra caramba codar, mas a gente tem que fazer alguma coisa para gerar impacto em alguém. Então, no mundo corporativo ou nas comunidades, a gente precisa ou pode fazer dessa forma. E aí a gente volta a usar esses métodos todos integrados, né? A gente usa em tempo de pensamento dos problemas o Design Thinking, para descobrir qual é o problema que eu quero resolver, o Lean UX para rapidamente prototipar, o Ágil para fazer as equipes se organizarem e trabalharem juntos, ou o Lean Startup, que é uma outra forma, e o ciclo de DevOps contínuo de melhoria do produto. Então, é legal ser coder, é legal ser Ops, mas a gente tem que fazer tudo isso junto, não adianta fazer isso separado, né? De novo, vamos voltar para o futuro. E eu queria mostrar para vocês o que a gente está fazendo na Natura, para que vocês tenham uma ideia de como a Natura está tentando usar a tecnologia para causar um impacto no mundo. Deixa eu ver se eu consigo pôr o mouse aí. Essa apresentação eu fiz no AWS Summit desse ano. O Werner Vogel, o CTO da Amazon, estava aqui no Brasil, abriu o painel, ele abriu o evento, e ele me chamou para contar um pouco do que a gente está fazendo na Natura. Então eu vou mostrar praticamente a mesma apresentação para vocês que eu fiz lá. Alguém conhece a Natura aqui? Tá bom. Mas a Natura que vocês conhecem, ela vem evoluindo, né? A Natura é uma empresa que tem o foco em criar impacto social positivo no mundo. O que significa isso? É causar impacto na sociedade. A gente está habilitando no Brasil 1.200.000 empreendedoras de beleza a viverem a partir do que a Natura produz. Na América Latina são 1.700.000. E a Natura, uma empresa brasileira que nasceu em 1969, criou uma nova empresa, um novo grupo chamado Natura & Co, que é a união da Natura Brasil, a The Body Shop inglesa. A Natura comprou-a e comprou uma empresa australiana. E ela comprou a Avon agora. Lembra da Barça que eu mostrei lá no início? Coincidência ou não? A Avon foi a empresa que vendia porta a porta os livros. E em 1935 passou a vender perfume, porque ninguém queria mais comprar livro, e passou a ser a Avon, que trabalha com beleza e cosmética. Então essa é um pouco da história. A Natura nasceu em 1969. Em 1974, tomou o modelo de venda direta como seu modelo de negócios. É um modelo que também é baseado 100% em comunidades. Depois foi para uma abertura de expansão para o Chile. Abriu capital em 2004. Em 2013 ou 2016, integralizou a compra da australiana Aesop. Em 2017, comprou a The Body Shop inglesa. E agora comprou a Avon nessa transformação. São 6.600 pessoas como colaboradores, 1,7 milhões de consultoras na América Latina. Depois que se unir com a Avon, quando forem aprovados todos os processos, vão ser 6 milhões de pessoas no mundo fazendo vendas porta a porta de produtos de cosmética. Fatura hoje como grupo 13,4 bilhões de reais, Natura, The Body Shop e Aesop. E olha que interessante, o que a gente fez? Pegou as consultoras de beleza que faziam um modelo tradicional e começou a aplicar tecnologia. É o poder do E, o que elas faziam da venda porta a porta, amplificado por tecnologia. Como que a gente fez isso? Eu vou passar para vocês um vídeo do que a gente já faz hoje, do que já está entregue hoje para as consultoras fazerem da vida delas uma vida diferente. Pode aumentar o áudio, por favor? Inovadora, disruptiva. Ela transformou todo o negócio e tornou nossa rede. Uma outra empresa nasceu dentro da Natura. Ela é ágil, flexível, inovadora, disruptiva. Ela transformou todo o negócio e tornou nossa rede ainda mais forte. Nas últimas 5 décadas, a venda direta transformou a Natura em uma especialista em relações. E nos últimos anos, a digitalização está multiplicando exponencialmente o poder dessas relações. O coração desse processo é a transformação digital da atividade de consultoria, que hoje conta com uma plataforma repleta de funcionalidades que pode ser acessada via aplicativo ou no website.
Nela estão todas as informações que as consultoras precisam para gerir seus negócios. Elas podem acompanhar o ritmo de vendas, o fluxo de pagamentos, a previsão de entrega de pedidos, as promoções do período, assim como realizar treinamentos e capacitações. Cada vez mais consultoras criam sua loja virtual em nosso canal de vendas online, o Rede Natura, uma das maiores plataformas de venda de produtos de beleza do Brasil. Elas montam páginas personalizadas e contam com ferramentas de relacionamento com seus clientes, gerando mais oportunidades de crescimento. Oferecemos conteúdos e experiências personalizados, como a recomendação inteligente de produtos para compra. Nossos processos envolvem soluções inovadoras, com tecnologias como realidade aumentada, bots, internet das coisas, machine learning, inteligência artificial e big data. Levamos a metodologia ágil de conduzir projetos para diversas áreas da empresa, como desenvolvimento de produtos e logística. Também consolidamos um novo jeito de trabalhar com o ecossistema de inovação digital, criando parcerias com startups e universidades. Com eles, estamos prontos para inovar mais, melhor e com mais velocidade. Ao impulsionar o crescimento da Natura, a digitalização aumenta nossa capacidade de gerar impacto positivo sobre o mundo. Nossas consumidoras online já recebem um levantamento com o impacto socioambiental de suas compras. E temos muito orgulho de ser uma das empresas que mais promovem a inclusão digital no Brasil. Nessa nova jornada, estaremos cada vez mais próximos da nossa rede. Essa nova empresa amplia nossas fortalezas. Somos cada vez mais digitais para ser cada vez mais a Natura. Então, nos últimos 10 anos, a gente vai aplicando a tecnologia para simplificar a vida dessas pessoas e essa transformação faz com que elas ganhem mais dinheiro por causa disso. Para vocês terem uma ideia, a partir do momento que elas usam o aplicativo, a partir do momento... A gente tem duas plataformas importantes. Uma da venda direta, que é o que ela fazia tradicionalmente, de vender porta a porta, é uma plataforma de automação. Elas ganham 15% a mais por usar a plataforma. A partir do momento que eu aplico a tecnologia orientada para a pessoa, e aqui a pessoa é a consultora, e a consultora para o consumidor final, eu posso fazer a cadeia funcionar melhor. A gente tem mais de 500 mil que tem o site de business to business. É um e-commerce da consultora para vender para o consumidor final. E ela está nos ajudando a digitalizar a relação com os consumidores. Essa loja ganhou, a nossa loja ganhou o EBIT alguns anos, mas um ano a gente foi o Diamante Azul, que significa que é a maior loja considerada pelo público para cosméticos. Tudo isso só se faz, primeiro, com foco no ser humano e com foco na tecnologia que vai servir a esse ser humano. Esse ano a gente lançou uma conta digital. A consultora, a gente tem no Brasil, 40% delas, dessas 1.200.000, não tem uma conta corrente. A forma delas ainda comprarem e vender é dinheiro. O que a gente falou? Bom, a gente pode abrir uma conta para elas num banco qualquer. A gente fez uma pesquisa para essa rede e elas falaram o seguinte, pode parecer absurdo, mas muitas das mulheres não podem ter sua conta porque o marido não quer que ela tenha independência financeira. E isso também acontece na nossa rede. Então a gente perguntou, e se fosse uma conta da Natura? Sua família reagiria bem, funcionaria bem? Eles disseram, beleza, aí eu acho que funciona, e a gente experimentou. A gente tem mais ou menos 200 mil contas abertas de junho para cá. A gente só tem 1.200.000 consultoras, 200 mil já adotaram esse processo. E o que acontece com ele? A gente pode simplificar o modo tradicional de venda da internet com essa nova plataforma. É uma plataforma de inclusão financeira, social, digital, alinhada com os princípios da Natura. Então, a tecnologia habilitando a cultura da Natura a chegar cada vez mais longe. E aí a gente começou a avaliar também quais são os impactos adicionais que a gente gera. Então, quando elas usam a nossa plataforma de inteligência artificial e CRM, a gente faz com que ela aumente 6 pontos percentuais na frequência de compra dos clientes dela. A gente aumenta 3,8 pontos percentuais de utilização da plataforma digital. A gente aumenta o plano de crescimento. Então, a gente causa um conjunto de impactos positivos. Para vocês terem uma ideia, elas tinham que parar e ir para treinamento. Então, elas ficavam, às vezes... A gente fazia, em 2017, 250 mil treinamentos presenciais. A gente passou os treinamentos para a plataforma digital. Estão todos no aplicativo. Em 2018, a gente teve 2,5 milhões de treinamentos sendo feitos dentro da plataforma. Então, muda porque ela está agora podendo, quando ela está no trânsito, quando ela está estudando,
Quando ela está trabalhando, ela pode encontrar uma forma para estudar e conhecer melhor as plataformas. Mas essa transformação da Natura não termina aí. A gente quer, para poder fazer essa expansão da Natura, trabalhar no conceito de comunidade, amplificar a comunidade que a gente já tem hoje para uma comunidade cada vez mais digital. Então, a gente está trabalhando no efeito futuro da Natura, que é o efeito de rede, transformando-a numa rede social digital, que vai crescer exponencialmente. E a ideia é que, dos 2 milhões de consultoras que a gente tem antes da aquisição da Avon, a gente seja capaz de conhecer fortemente 20 milhões de consumidores e que depois a gente amplifique isso para 200 milhões de consumidores. E como um sonho futuro, como a gente chama do moonshot, o plano para ir à Lua, quando o mundo tiver 10 bilhões de pessoas, a Natura quer, com essa abordagem, poder atingir 2 bilhões de pessoas no mundo. Isso ajuda a gente a decidir o que fazer e o que não fazer. São escolhas estratégicas de como fazer essa transformação. Então, a Natura está se mobilizando para ter uma plataforma que tenha conteúdo, novos modelos financeiros, novos modelos de logística e novos modelos comerciais. A gente chama do unbundling. Como a gente viu lá no carro, daquela nova cadeia, desmontar para remontar. Por isso que a gente fala muito de microserviços, serverless architecture, porque é a mesma coisa que a gente está fazendo no mundo tecnológico, a gente está fazendo no mundo dos negócios. Né? Então, a gente vai pegar cada um desses novos negócios e gerar uma plataforma nova. Eu queria mostrar para vocês como que a gente desenha o futuro da Natura em 2 minutos. Consultora que gera influência. A cliente vai até a loja experimentar o produto, mas ela não compra. Uma consultora manda uma mensagem para a cliente que foi à loja, pedindo para ela, oferecendo um desconto para ela. Ela diz, eu quero comprar para usar nesse final de semana, não dá para esperar chegar na minha casa. Então ela manda uma mensagem para a consultora dela. Ela não tem o produto, mas ela vai encontrar na rede quem tem o produto para ajudá-la para entregar o produto, como o Uber. Ela procura na rede, vê quem tem, achou uma pessoa que tem para entregar. Ela confirmou que vai entregar para o consumidor final. Ela encontra a cliente, vai fazer a entrega, vai fazer o pagamento instantâneo e as duas ganham crédito por isso. A que vendeu e não tinha o produto e a que entregou, como uma Uber, como uma pessoa que fez a entrega. Ela olha o produto, não curtiu muito o produto, ela falou, pô, o produto não veio bem como eu queria. Ela vai marcar para ir trocar numa franquia da Natura. Essa é uma loja de franquia de consultora. Como é que esse ciclo se paga, se fecha? Além de tudo, ela compartilha na rede e ela está fazendo propaganda da Natura e da transformação que a Natura fez na vida dela. Nada disso dá para fazer sem tecnologia. Nada disso dá para fazer sem vocês e sem nós juntos trabalhando. Isso é que a minha equipe, a nossa equipe na Natura faz na transformação digital. Cada um daquelas bolinhas azuis da nova plataforma são mapeadas em microserviços. Tá? Então, só para mostrar para vocês, esses microserviços estão deployados hoje em múltiplas nuvens. A principal é a Amazon, mas também está no Google e também está na Azure.
Mas tem a plataforma de cadastros, a plataforma de vendas, a plataforma comercial, de atendimento e de Big Data e Analíticos. Essa plataforma hoje tem 1,2 bilhões de transações. É a maior plataforma de APIs do Brasil. O maior consumo de mensageria de APIs no Brasil. Pouca gente sabe, antigamente era Cielo. A gente passou eles esse ano. Para vocês entenderem o tamanho do impacto que uma plataforma como essa faz. E se a Natura quer ir para o mundo, a tecnologia tem que ser o habilitador dela ir para o mundo, né? Então, a gente já está deployado em múltiplos data centers de múltiplas nuvens para poder fazer isso funcionar. Então, escolher a arquitetura certa, a plataforma certa, o jeito certo é super importante. Então, os arquitetos, os devs, os ops, as áreas de produto trabalhando todas juntas para chegar nesse impacto que vocês viram nesse vídeo. Eu não vou passar o vídeo porque não dá tempo. Mas se vocês querem começar a fazer a diferença no mundo, porque eu tenho certeza que vocês já fazem, mas não sabem por onde começar e às vezes a empresa não te dá um espaço, existe um caminho bem legal que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é como acabar com a fome, como acabar com a pobreza. E às vezes a gente fala, pô, mas é impossível de fazer isso, eu sozinho não consigo. É de verdade, sozinho não, mas em grupo a gente consegue. E se a gente mudar a vida de 2 pessoas, melhorando a vida delas, e pedir para essas 2 pessoas ajudarem mais 2 pessoas, a gente começou a transformação. Não vai ser governo, não vai ser alguém que vai fazer por nós. Somos nós que vamos fazer como comunidade essa transformação. Então, se essa comunidade já existe pelo contexto do DevOps e por vários contextos, vamos fazer uso do nosso conhecimento coletivo para mudar os problemas que existem na nossa humanidade. A Natura fez 50 anos e a gente disse que esse é o primeiro ano dos próximos 50 anos dessa transformação da Natura. Eu queria ter contado essa história para vocês um pouco mais rápido, eu atrasei um pouco, mas eu queria dizer para vocês que é um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu sou responsável na Natura pelo time de TI tradicional, de IT e operações, o time de arquitetura e aplicações, o time de inovação e disrupção e o time de negócios digitais. É um time de mais ou menos 350 pessoas. E vocês são convidados para conhecer esse time, ou então, se vocês tiverem interesse, se organizarem para prestar serviço para a gente, ou se quiserem participar e serem parte dessa comunidade trabalhando com a gente. Tá? Então, eu queria contar um pouco para vocês dessa transformação, dizer a importância do que é a comunidade para mim na minha vida pessoal, na minha vida profissional e como eu estou aplicando isso na transformação de uma empresa junto com uma equipe gigante e com uma equipe que quer fazer desse país um país melhor e desse mundo um mundo melhor. Obrigado e parabéns por esse evento.